E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um vídeo a pedido da professora Patrícia. Espero tentar ajudar vocês em algumas dúvidas que vocês possam ter. Caso não seja o suficiente, falem com ela, que aí eu entro em contato e a gente começa a rever algumas questões. Ela pediu para eu fazer um vídeo sobre o início da escravidão. E o início da escravidão, pessoal, se dá totalmente diferente do que a gente ouve falar. Muitas vezes a gente fala assim, houve escravidão, a gente lembra das pessoas sendo torturadas, a gente já lembra dos africanos, a gente já lembra deles levando chibatada, a gente já lembra dessas coisas mais comuns que a gente vê em filmes, em livros, em fotos. Esse é o parâmetro que nós temos. Só que a escravidão, ela começa por outros motivos. A escravidão, ela começa num intuito de punição. Ou seja, a pessoa que faz algo errado merece ser punida. E dependendo do erro, essa pessoa se tornaria escrava. Então, na antiguidade, ou seja, na Grécia, em Roma, no Egito ou em outros países, ou seja, em outros territórios, havia uma ideia de que a escravidão era algo legítimo e era algo concebido pela lei, ou seja, a lei permitia. Mas ela permitia de que forma? Primeiro ponto, se a pessoa tivesse dívidas e não conseguisse honrar seus pagamentos com as outras pessoas, ela poderia ser escravizada. Outro ponto, o nascimento. A pessoa nasceu, deu azar, né? Nasceu de uma mãe que é escrava, consequentemente você será escravo também. Terceiro ponto, e acho que isso é o mais importante, que é o que mais gerou a escravidão nesse período, na antiguidade, que é o quê? As guerras. Quanto mais um povo era vencedor nas suas batalhas, mais escravos ele tinha. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais um povo era forte, conseguia vencer os seus adversários, mais escravos eles conseguiriam ter. Esse é um ponto. Então as guerras eram um multiplicador de escravos, ou seja, aquele país, aquele território que tivesse mais escravos, consequentemente era um território mais forte. E aí você começa a perceber o seguinte, então não tinha ideia de comprar escravos? Não. Os escravos, eles eram tidos através de outros mecanismos, que eram os mecanismos que a gente, a simplificar o modo, fala que era um mecanismo social, ou seja, a sociedade colocava algumas regras para que você tivesse um escravo. E essas regras não se valiam apenas do dinheiro, mas se valiam de outros processos. Até aqui tudo bem? Acho que esse é um ponto que tem que ficar muito claro para vocês. E aí a gente vai para o outro ponto, que é o ponto qual? A escravidão que nós conhecemos muito bem, que a gente ouve falar desde a quinta, sexta, sétima, oitava, nona, primeiro, segundo, terceiro, colegial, e vocês verão pro resto da vida de vocês, que é a escravidão que ocorreu no nosso país. E essa escravidão, ela começa a ocorrer como? Ela, primeiramente, a expansão marítima. Vocês já ouviram falar sobre isso? Acredito que sim. A expansão marítima é quando os portugueses começam a expandir suas fronteiras, ou seja, eles começam a expandir e visitar outros lugares, ou seja, eles começam a conhecer os mares. E ao conhecer os mares, eles começam a se deparar com outras situações, com outras lógicas, com outros povos e conhecendo outros mecanismos. E nesse ponto eles chegam à África e conhecem a ideia da escravidão. E a partir desse momento eles começam a perceber que eles precisam de mão de obras. Eles têm o que oferecer em troca. Logo, eles vão ter pessoas em troca de objetos. Às vezes valiosos, às vezes até simples. Então, o europeu começa a perceber que esse era um caminho para que ele pudesse fazer o quê? Lucro, conseguisse ganhar dinheiro. Então, a escravidão que ocorre na modernidade, ela é de cunho econômico. Ou seja, as pessoas buscavam o lucro através das pessoas. Por isso que a gente fala muito na questão compra de escravos, vendas de escravos, tráfico negreiro, ou seja, houve esse processo de esse sistema trazer riqueza para determinados estados, trazer riqueza para determinadas pessoas, para determinados países. Logo, a escravidão começa de outra forma. Então não era mais uma punição, era uma compra. Então, as pessoas já não eram vistas mais como as pessoas, mas eram vistas como um objeto qualquer. Ou seja, como um celular, como uma TV, como um computador, como qualquer outra coisa. E isso que tem que ser muito claro para vocês. Quando ocorre a escravidão dos europeus junto com os africanos, é uma escravidão relacionada à coisificação do ser humano, ou seja, o ser humano já não é mais
ele é simplesmente um objeto. E por ser um objeto, eu faço com ele o que eu desejo. Vendo, alugo, mato, espanco, não dou de comer, dou de comer. Ou seja, faço com ele o que eu bem entender. Esse era um ponto. Não era uma ideia de punição. Era uma ideia simplesmente o seguinte: já que é meu esse objeto, eu faço o que eu quero. E o ponto principal é que essa escravidão, ela se baseia principalmente na etnia, ou seja, os negros. E essa escravidão, ela não é de acordo com uma punição que alguém deixou de fazer, mas é uma escravidão de acordo com o tom de pele da pessoa ou com a sua origem africana. Logo, a gente consegue perceber que essa escravidão não tem nada a ver com a escravidão da antiguidade, mas ela é muito mais drástica porque ela foca simplesmente em uma determinada região e um determinado povo, com que tem a sua cultura, que tem as suas peculiaridades, que tem a sua religião, que tem os seus modos. E que nada disso é respeitado porque eles não são vistos como pessoas, mas sim como objetos. Então, eu espero que vocês consigam identificar essas diferenças quando a gente falar da escravidão moderna, ou seja, a escravidão que aconteceu aqui no Brasil, nas Américas, e da escravidão na antiguidade, aquela que ocorreu na Grécia, na Roma, no Egito, naqueles períodos. Ou seja, enquanto uma é de viés social, através de uma ideia de punição, a outra é de um viés econômico, para trazer ganhos e lucro para determinadas pessoas que faziam uso dela. Conseguem compreender? Ficou um pouco mais claro para vocês a diferenciação? Espero que sim. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Caso não tenha sido, falem com a professora. E aí, a partir disso, a gente faz outros vídeos para que a gente consiga sanar as dúvidas de vocês. Obrigado, pessoal. Valeu!